bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E se você é novo aqui, inscreva-se e faça parte dessa família. E dando continuidade ao nosso curso do Kekuauk BeamLab, no módulo de hoje iremos conhecer todos os ângulos do uso do Vocal Sync, que é um processo para sincronizar um sinal do áudio a outro sinal. Um exemplo, você tem vários takes de vocais. Com essa ferramenta você consegue que os takes, todas as vozes, fiquem totalmente juntinhas, certinha, alinhada uma a outra, né? Porque é humanamente possível você conseguir fazer isso na gravação. Então você tem que fazer isso através da edição. E essa ferramenta ela é fantástica para fazer isso, que você faz isso em poucos segundos, ao qual numa edição convencional você tinha que ir puxando, vai para lá, corta aqui, aqui não. Com um simples toque de botão você resolve toda a problemática. Além disso, não só para vocal, mas também para instrumentos. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso esse estudo lhe seja útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E aproveito para deixar minha gratidão pela sua paciência e compreensão pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, o meu muito obrigado. E para agilizar, já estou aqui com o Kekuauk aberto nesse projeto e nele nós vamos pautear o nosso tema de hoje. Como dito, o Vocal Sync permite alinhar o tempo dos dados do áudio a uma faixa de referência. E o mais importante, ele não altera o pitch e nem o andamento, o que acontece com as ferramentas, com a maioria, né, das ferramentas tradicionais. E para o maior entendimento, vamos observar o processo nessa música aqui. Quando eu gravei, né, a voz desse meu amigo Cosme, eu não usei um microfone ideal para a voz dele e as palavras perderam a inteligibilidade. Assim, eu usei logo a seguir um outro microfone tendencioso mais aos agudos. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei ressaltando demais essa parte. E com a finalidade de corrigir o problema, eu usei aqui um filtro para que resolvesse tal impasse. Mas aí surgiu outra questão. A voz, logicamente, estava, que eram duas vozes diferentes, ela parece aqui olhando assim que estão iguais, mas não estão. Eu vou tocar aqui e vamos ver que vamos sentir. Olhe bem. Já perdi as contas que você mentiu. Devo confessar. Vê que existe um certo atraso. Lógico que essa foi uma técnica muito usada no passado por muitos cantores internacionais e nacionais, porque também naquela época não tinha como alinhar a coisa. E também serve também como uma técnica de criativa, caso você queira fazer isso com um cantor. O que não é o caso aqui. Eu quero aqui simplesmente corrigir a deficiência das palavras que não estão bem claras. E para a questão então como esta, a resposta está no Vocal Sync. Lembrando que o seu uso não fica restringido somente a vocais, mas pode ser usado em instrumentais, como eu disse anteriormente. Embora nesse caso é necessário ter muita cautela e fazer de forma criteriosa, principalmente em instrumentos que são distantes de timbres. Mas o Vocal Sync é muito útil, por exemplo, em instrumentos que compartilham uma performance rítmica idêntica. Então é bacana você usar ele nessas situações. Mas vamos nos focar a partir desse ponto na ferramenta propriamente dita. E para isso vamos usar esse vocal do meu amigo, como eu disse. E antes eu devo ressaltar sobre o processo em si da ferramenta para que você possa dominar de forma bem prática. É lógico que toda ferramenta de edição para fazer o processo necessita de mecanismo, né, de processamentos interno. E aqui está um ponto muito importante para o uso desta ferramenta. Que se você não souber usar o mecanismo correto, que são vários, a coisa não vai ficar boa. Você, em vez de corrigir, tu vai acabar estragando mais. Então, esse ponto é crucial para o sucesso da operação, que nós entendamos os processos internos da ferramenta. Então, que já podemos perceber que o Vocal Sync, como outras ferramentas, usa uma fórmula particular ou algoritmo que tem a finalidade de entender o áudio. E durante as atualizações do Sonar, esta fórmula foi sendo logicamente aperfeiçoada com o tempo. E no novo Kekuauk BeamLab, esta fórmula chegou ao ápice, como veremos aqui agora. E como eu disse, eu vou usar aqui o Vocal Sync para corrigir essa voz, como poderia ser também de instrumento. Mas antes de usar a ferramenta é que devemos estar atento, pois como eu estou dizendo, existem fórmulas para cada tipo de sinal do áudio. Então o primeiro passo para usar a ferramenta, logicamente, é selecionar o material que você vai usar a ferramenta. Eu aqui no caso, essa segundo vocal aqui, então já selecionei. Eu vou apertar aqui para que você possa entender uma coisa, o Shift mais I, e vai abrir essa janela aqui do Pro Channel. E aqui em Track,
Logicamente que a track selecionada é essa, o que vai aparecer aqui são as configurações dessa track. E nós, olhando aqui, nós temos aqui modo de esticar, renderização online e renderização offline. Veja que está escrito aqui o quê? Elastic. Mas olhe que existe outros. Tem um padrão, tem o groove, percussão, Elastic Pro e Elastic eficiente. E é sobre isso que eu vou comentar agora. Então, o que são isso aqui? Isso aqui são métodos ou algoritmo que ele usa para processar. Quando é renderização online, é em que estado? É quando é naquele momento atual, ali, ó, ao vivo, né? Aquele momento ele já vai fazendo, automaticamente você já vai escutando todo o procedimento. Logicamente que depois você vai ter que adicionar essa edição ao áudio. Aí será já a offline, que ele já faz definitivamente. Então, você tem dois tipos de renderização. Ele faz uma na hora que você está editando, para você ouvir o que está sendo editado, e depois ele faz a outra renderização, que será a renderização definitiva. E existem esses métodos. Então, como eu disse aqui, temos a padrão, que era quando você não sabe se o material é um material genérico, groove, que são o quê? Aquelas pequenas partes como músicas eletrônicas, percussão, né? Bateria, material percussivo. E temos esses dois últimos aqui, que são a nova versão desse algoritmo, essas duas aqui. Elas representam todas as outras para cima. Não quer dizer que se eu estou fazendo algo de uma bateria, eu não posso usar percussão. Posso. Mas para quê? Se eu tenho uma versão mais moderna. Então, vocês notem que ele usou aqui dois elastic. O eficiente e o pro. O que é o eficiente? Por que tem esses dois? O eficiente, ele consome menos processamento da sua máquina, do seu PC. Então, essa parte é excelente durante você está editando. Já o Elastic Pro, ele usa o mecanismo mesmo com toda a sua força. Ele é bom para usar quando você for renderizar, né? Balsear o processo ao áudio, finalizando a edição. Porque senão fica muito pesado às vezes. Você pode usar o Pro aqui, mas fica pesado. Então já vem automaticamente. Então, você botando esses dois, eu não poderia precisar nem falar mais nada. Já está resolvida a questão como vem. Mas você pode querer mudar. Mas lembrando que todos os outros métodos de forma está contido nessa versão atualizada, que é o Elastic Eficiente e o Elastic Pro, que são superiores a todas as fórmulas antigas. Não que elas sejam ruins. Eu usei muito elas e elas resolveram meus problemas muito no passado. E, novamente, o Elastic Eficiente oferece uma qualidade de alongamento de tempo semelhante ao Elastic Pro, só que com menos consumo de CPU. E ainda para terminar, vou falar ainda sobre esses métodos. Aqui você viu que quando eu abri o ProChannel, ele já veio automaticamente como padrão esses dois, que são os melhores. Mas caso você não queira, você pode mudar indo até Editar, Preferência. Vai abrir essa janela, qual você vem aqui até reprodução e gravação, e aqui embaixo tem método de esticar. Temos aqui renderização online e offline. A online é em tempo real, a offline é para inserir o processo já o áudio. Temos como padrão para tudo, por quê? Esse método não é usado só aqui no Vocal Synth, ele é usado aonde? No AudioSnipe, ele é usado para aqui, eu vou fechar aqui, ele é usado quando você quer processar, por exemplo, eu vou aqui selecionar de novo, né? Processar aqui. Transpor tempo, ver que tem métodos, são fórmulas para fazer que não estraga o áudio. Quando você quer alongar o tempo, você quer processar um ajuste de tempo, duração, então vê que sempre vem esse método. Então ele vai ser, voltando lá a preferência, tem os métodos padrão para esses processos que nós vamos um dia falar deles. E temos aqui embaixo o Vocal Synth, veja aqui. Então você pode escolher um e deixar como padrão. Aconselho a deixar assim, porque é a melhor versão. Só disse para que você saiba, se quiser mudar. Então vou aqui cancelar e vamos dar início agora à ferramenta em si. Então, vou usar a ferramenta aqui nessa segunda track, aqui nessa segunda voz do meu amigo. E para isso eu clico aqui numa parte qualquer com o mouse esquerdo aqui, ó, selecionando, e vai abrir essa janela e eu falo FX região Vocal Synth. Vou mandar criar uma região. E ele, então, está fazendo isso automaticamente. Criou. O senhores notam que ele criou a situação aqui para todo o contexto. Eu não quero, eu vou, porque senão vai ficar demorada a renderização. Eu vou dar Ctrl Z, vou desfazer o processo e vou explicar só no pequeno ponto. Já desfiz, vou cortar só esse pequeno ponto aqui, vou esticar. Pronto, vou usar só aqui, nesse pequeno ponto. Vou até puxar isso para cá aqui para diminuir isso. E vou novamente inserir a ferramenta. Vou botar o Vocal Synth, criar a região. Vai ser rapidinho. Já criou. E nota que o botão, às vezes, ele aparece, às vezes não. A ferramenta não apareceu. Para isso, você vem aqui, clique aqui em cima,
e fala abrir o editor. E aqui está a ferramenta simples assim, é só isso. Olha bem como é pequenininha. E agora eu vou explicar como funciona, que é muito simples. Então a ferramenta está aqui, o áudio está aqui, selecionado. Vou abrir de novo a ferramenta, o editor, trazer ele para cá e vamos lá. Note que nós temos aqui, para ligar e desligar a ferramenta, temos aqui essa aba com várias coisas, a qual eu vou explicar. A primeira coisa que você tem que entender aqui desse editor é o seguinte: ele vai ser feito em cima de uma referência. Onde está a referência? É nessa track, que é a que eu botei como Cosme Leader. Então, já entrou aqui. Mas se não entrasse, eu teria que procurar. Eu poderia sincronizar essa voz, o bumbo, com hi-hat, com a esteira, com o piano, violão. No caso aqui, logicamente, é a voz líder, quer dizer, então eu estou sincronizando. Eu vou aqui agora aumentar aqui. Os senhores notem que fica duas cores. O que é essas duas cores que eu vou aumentar mais aqui? Veja bem. Quando eu mexo, os senhores notam que está mexendo a parte de cima. A parte de baixo é a referência, a de cima é a sua parte. Vê que ele vai caminhando tudo, ó, para lá e para cá. E visualmente, por isso que tem que esticar, você vai vendo, ó. Olha lá, vê que eu já coloquei um em cima da outra aqui, ó. Era pouca coisa a diferença. E é simples assim. Sendo que aqui nós temos um outro botão. Tem material que às vezes tem alguma sujeira de fundo que pode ser ruim, para que no processo de análise da ferramenta ela pensa que aquilo faz parte do áudio. Então tem esse NF. Esse NF ele abre um outro botão que você vai vendo os artefatos e diminuindo, é como se fosse uma gate, e vai diminuindo aqueles artefatos. Aqui no caso não tem, a voz tá limpa, mas se tivesse, só em você apertar o NF, ele já... Então você vem, aperta o NF e vem tirando, se tiver algum artefato de sujeira aqui nesse início, né? Aqui antes. Aí você vem e faz isso. Eu vou tirar o NF e deixar sem, para que aqui sim. Então o que eu faço? Toco as duas vozes, vou abrir lá o editor. Uma coisa que eu acho ruim desse editor é isso, que ele fica fugindo, né, toda vez que você mexe lá. E vou. Já perdi as contas que você mentiu. De novo. Já perdi as... Agora vamos ouvir como um todo. Já perdi as contas que você mentiu. Devo confessar. A diferença, vocês notem, quando começa e quando passa para aquela parte. Eu vou diminuir aqui para vocês notarem, ó. Essa primeira parte aqui, ela vem quando chega aqui como mudo, ó. Já perdi as contas que você mentiu. Devo confessar que você me iludiu. Vê que aqui tem duas vozes que você sente nitidamente. Aqui não, é como se fosse uma, ó. Já perdi as contas que você mentiu. Devo confessar. E note que nesse segundo ponto, o que acontece? Você não vê a clareza das palavras. Nesse primeiro sim. Ou seja, eu fiz já a técnica que eu queria, usei o Vocal Center para acertar essa diferença entre as duas gravações e ver como ficou perfeita de forma muito simples, muito rápida. Então ele trabalha assim, quando você aciona ele já viu que ele faz a leitura lá, você vê que ele vai fazendo toda aquela análise do áudio, já vendo os pontos certinho, e é simples assim de usar o Vocal Center. Creio que não há o que falar. Lembrando que você vai selecionar a track que você queira fazer a correção, igual aqui. Vai chegar, abrir o editor, vai chegar no editor, escolher qual é a track que vai ser a referência, que ela tem que ficar sincronizada. Você vê que todas as tracks vão aparecer aqui que estiverem no seu projeto nessa lista. Você vai até escolher aqui Cosme Leader, que é essa segunda aqui, ó. Vê que ela, de novo, ele fez a leitura. E ele faz a leitura já automaticamente. Você vem fazendo os pequenos ajustes de força para forçar a sincronização entre os dois áudios. Aqui nós temos também, eu vou voltar aqui e explicar uma coisa. Quando nós apertamos aqui nesse, onde fica sempre essa barrinha, você pode remover, se você quiser, o Vocal Synth, abrir o editor, como eu abri, mandar renderizar ou ignorar o FX da região. É como se fosse um bypass. Isso que representa um bypass. Eu crio aqui, ó. Ele simplesmente está bypassando. E eu posso renderizar por aqui, como pelo próprio editor, aqui embaixo eu posso renderizar. Então se eu achar que já está bom, chega, o que eu faço? Renderizo. Vê que automaticamente ele já renderizou essa parte. Já está feito o processo, ó. Já perdi as contas que você mentiu. Devo confessar. Então essa primeira parte já está pronta. Bom, creio que não há necessidade de eu continuar falando, embora eu goste de estar aqui com você. Peço que se esse estudo lhe for útil, meu irmão, deixe aí o seu like, que isso me alegra muito. Lhe espero aqui para o próximo encontro. Eu espero que você tenha entendido todo o processamento feito aqui, que não tenha restado nenhuma dúvida. Se restou, deixe aí no comentário. Estamos aqui para um ajudar o outro. Lhe aguardo aqui, meu irmão e minha irmã de áudio, para um próximo estudo, querendo Deus. Um forte abraço.